A partir deste instante, você está se conectando com a mensagem do pedacinho do Maná dos Céus, com o presbítero Gregório, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou o vosso irmão em Cristo, presbítero Gregório, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Este é mais uma mensagem do pedacinho do Maná dos Céus. Estamos estudando o livro da Epístola de Paulo aos Colossenses. Este é o capítulo 2. Eu já gravei o capítulo 1 em 3 mensagens e agora estarei gravando o capítulo 2. Vou comentar do versículo 1 até o versículo de número 17. O livro de Colossenses, ele tem algumas particularidades que precisamos analisar. O capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 7, o apóstolo Paulo expressa o seu amor pelos crentes, a sua alegria de ver que esses cristãos estão produzindo fruto. Do versículo 8 até o versículo 17, o apóstolo adverte os irmãos contra os erros, principalmente da filosofia pagã, e também contra das tradições e rituais judaicos que foram cumpridos em Cristo. E na outra semana estaremos estudando do versículo 18 até o 23, onde o apóstolo é contra adorar anjos e contra as ordenanças legais que não produz nenhum fruto digno de salvação. Então vamos ao comentário de hoje. Vamos fazer a leitura. O apóstolo diz assim: porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós e pelos que em Laodiceia, e por quanto não viram o meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados e esteja unido em amor e enriquecido da plenitude da inteligência para o conhecimento do ministério de Deus e Pai e de Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. E digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me, vendo a vossa ordem e firmeza da vossa fé em Cristo. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigado e edificado nele, e confirmando na fé, assim como foste ensinado nele, abundando em ação de graça, tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofia e vã sutileza, segundo as tradições dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porque nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estás perfeito nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade, no qual também estáis circuncidado com a circuncisão não feita por mãos humanas ou pelo despojo do corpo do pecado da carne,
mas a circuncisão de Cristo, sepultado com ele no batismo, nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E quando vós estavais mortos no pecado e na circuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos toda a ofensa, havendo riscado a cédula que era contra nós na sua ordenança, o qual de alguma maneira nos era contrária, e tirou do meio de nós, cravando-o na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e dele triunfou em si mesmo. Portanto, ninguém vos julgueis pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são as sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Muito bem, amados, diletos irmãos, fiz a leitura. Na próxima semana nós estaremos comentando o versículo 18 até o versículo 23. Muito bem, vamos fazer uma breve oração para que nós possamos entrar na palavra. Pai Celestial, neste momento de oração, Pai, eu quero agradecer pela Tua palavra, que é viva, eficaz. Esta palavra tem poder de transformar mente, alma e espírito. Então nos ajude, Senhor, a compreender cada passagem, cada versículo, para que possamos crescer na graça, na sabedoria, crescer no Espírito Santo e vencer os obstáculos da vida. É isso que eu te peço, Pai, em nome do Teu amado Filho, o Senhor Jesus. Muito bem, amados. Então nós vemos que o apóstolo, ele traz-nos uma recomendação. Ele diz: quero, pois, que saibais quão grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia, e por quanto não viram o meu rosto em carne. Então eu vos havia dito que os irmãos de Colossense, os irmãos de Laodiceia, eles não haviam visto face a face ao apóstolo Paulo, mas o apóstolo Paulo, ele se intitula como sendo ministro da igreja de Colossense e também da igreja de Laodiceia. Então, como o Epáfra, que evangelizou essas igrejas, que pregou a palavra de Deus para a igreja de Colossense e também para a igreja de Laodiceia, Epáfra se tornou pastor desta igreja, mas Epáfra prestava conta ao apóstolo Paulo de todos os atos. Ele era submisso, ele aceitava a cobertura pastoral do apóstolo Paulo. Ele tinha apóstolo Paulo como sendo o sacerdote realmente revestido de autoridade sobre ele. Então ele prestava conta de tudo que ele estava fazendo nas igrejas da cidade de Colosso e também a igreja de Laodiceia. Então, amados, quando nós pertencemos ao ministério, nós temos que aceitar as autoridades constituídas por Deus, que são o ministro, como sendo alguém que está acima de nós. Somente assim a alma pode prosperar. A alma prospera quando conhece claramente a verdade de Jesus. Então crescemos não só com o coração, senão que estamos dispostos a confessar com a boca quando nos for pedido.
O conhecimento e a fé enriquecem a alma. Quanto mais forte é a nossa fé e mais extenso seja o nosso amor, maior será o nosso consolo. Os tesouros da sabedoria, elas estão ocultas, mas não de nós, senão ela está oculta para nós em Cristo. Os tesouros da sabedoria foram escondidos dos incrédulos, dos orgulhosos, mas exibido na pessoa e a redenção de Cristo. Então precisamos observar que existe perigo das palavras persuasivas, quantas palavras destrói com desfalso ou palavras falsas e belas, palavras com conotação de aparências belas e cheio de princípios perversos, palavras de prática ímpia. É isso que o apóstolo, ele diz, para que o coração da igreja, tanto dos irmãos do Colossense, estivesse unido em amor, enriquecido na plenitude da inteligência para o conhecimento do ministério de Deus, Pai, e de Jesus Cristo. E ele diz que essas palavras, este ministério, ele esteve em oculto, que é um tesouro escondido de todos, é um tesouro de sabedoria, que foi revelado aos cristãos em Cristo Jesus. Então o apóstolo quer que a igreja de Colossenses viesse crescer e obter esse tesouro escondido, que tivesse todos os tesouros da sabedoria e da ciência. O versículo 4 ele diz: e digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Existem palavras perversas, palavras de aparência e de princípio, que aparentemente são palavras que nos cativam. Existe uma persuasão, mas são palavras que destroem, são palavras cheias de disfarce, palavras falsas, palavras belas, de conotação belas, palavras que muitas vezes elevam o nosso próprio ego, da nossa própria carnalidade, de princípios perversos, de práticas ímpias, e contra isso que o apóstolo Paulo alerta que venhamos ser vigilantes, que sejamos vigilantes, para que nós não sejamos seduzidos por essas palavras que traz, que venha nos persuadir. Existe espírito de demônios que são hábeis em criar doutrina e soprar essa doutrina na mente de homens, para que homens possam se tornar, muitas vezes, aquele que venha dominar outros seres humanos e tornando os seres humanos prisioneiros com palavras persuasivas. Esse é o que o apóstolo Paulo está falando em versículo 4 de Colossenses 2. Aí ele diz: porque ainda que eu esteja ausente do corpo. Então fica bem claro que o apóstolo Paulo, ele nunca foi conhecido pela igreja de Colossenses. Ele está ensinando essa igreja a crescer em Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo deve ser o alvo da nossa profissão de fé. Ao aceitarmos a Cristo, nos tornamos seu. Não podemos edificar nem crescer em Cristo se primeiro não estivermos enraigados, ou seja, enraizado nele. Então veja o que o apóstolo diz
no versículo 5, porque ainda que eu esteja ausente, ele estava ausente no corpo, ele não fazia parte, ele não estava na cidade de Colosso, Paulo estava preso, ele não estava lá na igreja de Laodiceia, ele estava preso, ele era prisioneiro, mas ele diz que em espírito ele estava com a igreja de Colossenses, de Laodiceia. Ele diz, inclusive, regozijando-me e vendo a vossa ordem e firmeza da vossa fé. O apóstolo Paulo, ele visualizava através da fé o crescimento de uma igreja em Cristo. Aí ele diz assim para a igreja: vocês receberam Cristo? Então, assim como vocês receberam o Senhor Jesus Cristo, assim andai nele. Aí ele diz, enraigado, então, enraizado, edificado, ou seja, alicerçado, nele, confirmado na fé. Quer dizer, esse enraizamento, essa edificação, ele nos confirma na fé. E ele diz, assim como fosse ensinado nele, andando ou abundando em ação de graça. Então nós devemos crescer na graça. Mas só é possível crescer na graça quando estivermos enraigados nele, fundamentado nele, estando afirmado através da fé nele. Podemos abundar e melhorar mais e mais nele, através da palavra que nós recebemos da parte dele. Ele é o que nos edifica, ele é o que nos dá a segurança. Podemos então edificar e crescer em Cristo, se primeiro nós vivemos através se nós estivermos enraigados e fundamentados nele, se nós estivermos firmados na fé, então podemos abundar e melhorar mais e mais nele. Deus tira com justiça esse benefício ao que não o recebe, quem não aceita com ação de graça, que com a própria justiça Deus requer gratidão por sua misericórdia. É isso que o apóstolo nos instrui, amado. Então vamos ver o que diz o versículo 8 até o versículo 18. Do versículo 8 o apóstolo diz: tende cuidado para ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofia e vã sutileza, segundo a tradição do homem, segundo o rudimento do mundo e não segundo Cristo. Existe, amado, uma filosofia que exercita corretamente as nações, inclusive as faculdades de raciocínio, o estudo das obras de Deus, que nos leva ao conhecimento de Deus e confirma a nossa fé nele. Essa filosofia, ela é inclusive conhecida como também teologia. A teologia significa estudo de Deus. Deus significa estudo, gia significa Deus. Então, o estudo de Deus. Essa teologia, essa filosofia, no caso, ela exercita corretamente as nossas faculdades de raciocínio. Nós estudamos as obras de Deus, que nos levam ao conhecimento de Deus e confirma a nossa fé nele. Mas o apóstolo, ele não está combatendo esse tipo de filosofia ou de teologia. Ele está combatendo a filosofia que existe também uma filosofia que é vã, uma filosofia que é enganosa, uma filosofia que, apesar de comprazer as fantasias dos homens, ela cria obstáculo à própria fé. Ela destrói a fé deles. Tais são as especulações curiosas sobre coisas que não são filosofias criadas por seres humanos. São coisas que transcendente ou não nos diz, que não nos diz respeito.
os que vão pelo caminho do mundo têm se afastado de seguir a Cristo. Nele, em Cristo, temos a substância de todas as sombras de sermos vencedores, amado. O apóstolo diz assim, porque nele quem? Em Cristo. Nele, em Cristo. Versículo 9. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Em Cristo, amados. Em Cristo Jesus habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Esse é o que o apóstolo Paulo está falando. Ele não está falando sobre a lei cerimonial, que muitas vezes é cheio de todos os defeitos, que é apenas sombra daquilo que seria compensado no Evangelho de Cristo, por seu sacrifício completo. Cristo, ele foi o verdadeiro sacrifício pelo pecado. Cristo foi a revelação da vontade de Deus. Ele é um ser completo e ele está equipado com todas as coisas necessárias para trazer salvação para a nossa vida. Então, por esta só palavra, nós vemos que Cristo é completo. Indica-se que temos todo e necessário em Cristo. Existem muitos escritores bons que escrevem livros de autoajuda. E muitas pessoas, eles seguem esses escritores. E acabam muitas vezes deixando de estudar a essência da verdade, que é a Bíblia. Então a Bíblia é a própria essência da verdade. Não existe nenhum livro melhor que a Bíblia. Por melhor que seja, por melhor que o escritor seja, por mais intencionado que ele seja, nós nunca devemos substituir as Escrituras Sagradas por um livro de autoajuda. É bom ler, eu leio, eu sou uma pessoa que leio muito, amados. Eu leio bastante, eu estudo, analiso, eu procuro penetrar nos pensamentos dos escritores, mas eu nunca deixei, ao apresentar a vocês a palavra de Deus, eu nunca deixei de trazer o pensamento bíblico, aquilo que a Bíblia afirma. Então, o apóstolo diz que nele, em Cristo, habita toda a plenitude da divindade. E ele diz que estás perfeito nele, quer dizer, nós estamos perfeitos nele, em Cristo, que é a cabeça de todo o principado e potestade. E ele, versículo 11 ele diz, ao qual também estáis circuncidado com circuncisão não feita por mãos, no despojo do corpo, dos pecados, da carne, a circuncisão de Cristo. Então, aparentemente havia dentro da igreja de Colossenses alguém que estava pregando a circuncisão como meio de salvação, a prática da lei judaica, a prática do judaísmo, querendo impor carga sobre a vida dos irmãos da igreja de Colossenses. Então o apóstolo diz para eles que, olha, vocês estão em Cristo, permaneça nele, cresça nessa graça. Então, ele, através dele e nele, nós podemos crescer nessa graça. Quando olhamos a Cristo, como se ele estiver longe de nós, senão quando temos Cristo habitando em nós, quando olhamos ele simplesmente, as pessoas muitas vezes oram a Deus, imaginando que Deus está tão distante. Ah, meu Pai, Senhor que está lá dos céus. Deus, ele habita dentro de você através de Cristo, através do Espírito de Cristo. Jesus disse, aquele que se ajunta ao Pai, se torna um em nós. Ele não diz se torna um em Pai, se torna um em nós. Ele está fazendo referência ao Pai e ao Filho e ao Espírito eterno.
nele, quando então nós nos aproximamos dele, quando nós acreditamos que ele está perto, quando apenas olhamos para ele como se ele estivesse distante, longe de nós, quando estamos distante, então ele não está habitando em nós. Cristo pretende habitar em nós, permanecer em nós. Cristo está em nós e nós estamos nele. Quando, pelo poder do Espírito eterno, somos adotados por Deus, somos reconciliados com Deus através do Espírito eterno em Cristo Jesus, então nele nós somos perdoados. Cristo está em nós e nós estamos nele pelo poder do Espírito Santo. E quando isso ocorre, a fé opera em nossos corações. É através do Espírito eterno, do Espírito Santo, que nós somos unidos à nossa cabeça. Que a cabeça é Cristo, amado. Se nós não estivermos unidos nessa cabeça, nós somos um corpo perdido, sem cabeça, decapitado. Precisamos da cabeça, que é Cristo Jesus. Então precisamos estar unidos à nossa cabeça. A circuncisão que as pessoas pregavam lá para a igreja de Colossenses, o apóstolo condena, porque ele diz que a circuncisão é feita no coração, ou seja, a crucificação da carne, a morte e o sepultamento para o pecado e para o mundo, e a ressurreição para a novidade de vida. Então é isso que o apóstolo, ele apresenta. Ele diz que nós estamos sepultados com ele, em Cristo. Nós estamos, ele diz assim no versículo 11, no qual também estáis circuncidado com a circuncisão não feita por despojo do corpo, dos pecados, da carne. A circuncisão é Cristo. Cristo é a própria circuncisão para a nossa vida. Aí ele diz que nós estamos sepultados com ele no batismo. E nele também nós já ressuscitamos pela fé. Ainda que nós venhamos morrer, nós não podemos perder a esperança de que já estamos ressuscitados com Cristo. Que no dia da advinda de Cristo, nós também ressuscitaremos dentre os mortos, no poder de Deus. Pela fé no poder de Deus, nós também ressuscitaremos dentre os mortos, assim como Cristo ressuscitou. O versículo 13 diz: E quanto vós estavais mortos no pecado, e na circuncisão da vossa carne, ele, Cristo, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos de todas as ofensas. Então aqui nos vemos, amado, que em Cristo nós estamos crucificados. O domínio do pecado, o domínio da morte, ele pode matar a nossa carne, mas nós, quando aceitamos a Cristo, recebemos o batismo, então nós fomos sepultados para o pecado e para o mundo. E a ressurreição de Cristo, ele trouxe novidade de vida para cada um de nós. Então o apóstolo está trazendo algo simbólico, que falando sobre o batismo simbolizada por meio de fé, ele opera em nossos corações, ele demonstra que nossos pecados têm sido perdoados e que estamos completamente libertos da maldição da lei. Por meio de Cristo somos agora já revestidos da esperança da ressurreição, já estamos, diz ele, ressuscitados. Os que antes andavam mortos no pecado, a morte de Cristo foi a morte dos nossos pecados. A ressurreição de Cristo, ele traz vida, é a vivificação de nossa própria vida. Nós agora temos a vida de Cristo habitando em nós, através do sacrifício de Cristo. Então, é por meio deles, amado, de Cristo. A alma que acredita em Cristo, que aceita Cristo, é uma alma
liberta do pecado. Cristo tirou do caminho a lei da ordenança, que foi o jugo dos judeus, que tornaram os judeus prisioneiros do próprio pecado. O muro de separação para os gentios, as sombras fugiram quando a substância se fez presente como todo o mortal, e culpa de morte pelos escritos na lei. Agora Cristo nos liberta. Ele nos dá a liberdade de nos aproximarmos de Deus através dele, não pela lei. A lei que antes nos culpava, nos colocava em uma situação de sermos ímpios, de sermos repróbados, que nos levava a ser prisioneiro do pecado. Agora o sangue do Filho de Deus, que é o único com que pode apagar esta sentença de morte, que esse sangue de Cristo, ele nos liberta da lei do pecado e da morte. Que ninguém se perturbe com o juízo fantástico relacionado com a carne ou com a solenidade judaica. O judaísmo levava as pessoas a estarem presos na lei que os separava de Deus. Mas agora Cristo, sendo manifesto, ele nos liberta através da sua carne, do seu sangue. Antes as pessoas estavam separadas de Deus. Por muito tempo, amados, nós estivemos separados. Fomos impedidos de adorar e a servir a Deus. Não havia possibilidade de um gentil ser adotado como ser adorador e servir a Deus, pois Deus era invisível, que não era possível ser tocado, não era possível ser abraçado ou ser reverenciado por um gentil. Somente os judeus tinham essa possibilidade de adorar a Deus, pois ele era o povo da promessa. Mas agora Cristo derruba por terra essa separação por meio do seu sacrifício, porque agora ele une dois povos, um que era considerado povo que desprezado e humilhado, agora também se torna povo de Deus, através do sacrifício expiatório de Cristo. Então, aquilo que antes os judeus tinham como adoração, o sétimo dia da semana, o dia de festa, a lua nova, o primeiro dia da semana, ou o dia do Senhor, é o tempo que agora os cristãos guardam, que antes era considerado dia santo, dia de memória. Agora, essa memória está gravada na tábua do nosso coração, que é através da ressurreição de Cristo. Todos os rituais judaicos eram a sombra das bênçãos do Evangelho de Cristo. É isso que eu compreendo, amado. Veja o que diz o versículo 13 até o versículo 17. Vamos ler de uma só vez. Diz assim: e quando vós estavam mortos no pecado e na circuncisão da vossa carne, ele, Cristo, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, e despojando os principados e potestade. Os principados e potestade eram os espíritos operadores nas regiões celestiais, que nos mantinha nossa mente turpada, que não permitia que nós viéssemos ser iluminados. Mas agora Cristo, ele nos liberta nos despojando desse principado e potestado, e ele expôs publicamente a eles, e sobre eles triunfou em si mesmo. Aí o apóstolo diz: porque ninguém vos julgue pelo comer
pelo bebê, ou por causa dos dias de festa, ou lua nova, ou os do sábado, que são as sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Então existe hoje cristão, fulano de tal não é crente, porque, você viu a maneira como ele se veste? Você viu o que ele bebe? Existem pessoas que dizem, até beber Coca-Cola. O presbítero Gregório não toma refrigerante. Há muito tempo, eu e minha esposa, paramos de tomar refrigerante, mas para cuidar da nossa saúde. Não é porque nós somos contra, não, você está bebendo refrigerante, continua, se você não está afetando sua saúde. Mas pessoas julgavam os outros pelo comer, pelo vestir, ou por beber. É proibido comer carne de porco. A carne de porco, todo mundo sabe que se você não fizer ele de uma maneira que seja bem temperada e bem cozida, ele pode ter micro-organismo que destrói as nossas próprias células. É proibido no dia de sexta-feira santa acender fogo, como diziam meus pais. Não pode nem varrer a casa. Isso era guardado como se fosse algo vindo realmente da parte de Deus. E qualquer coisa, você não podia andar mais do que um quarteirão, que era pecado. É proibido por causa da lua, essa lua é perigosa. Os dias de sábado, que são dia santo, dizem, o dia sagrado, o sétimo dia. Tudo isso, Cristo, ele já cumpriu totalmente seu corpo. E ele diz que isso não deveria ser empecilho, que são as sombras das coisas futuras, e que Cristo é o corpo da igreja. Então é isso que nós temos que ter. Cristo, ele é a ressurreição. Todos os ritos judaicos, tudo aquilo que o judaísmo pregava anteriormente, tudo isso era sombra da própria manifestação de Cristo. Que Deus vos abençoe, amados. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém e amém.